Bom dia, turma! Nessa aula a gente vai comentar, a gente vai estudar, né? Nós vamos iniciar o nosso estudo a respeito da membrana plasmática. Esse é um assunto extenso, a gente tem muita coisa para abordar, muito detalhe para estudar, mas essa primeira aula é uma aula mais genérica, mais geral, né? É, como a gente está comentando aqui, uma introdução ao estudo da membrana plasmática. Nessa aula a gente vai falar da composição da membrana, da organização dos componentes na membrana plasmática, suas principais características e funções. Bom, então, a primeira informação, que eu gostaria de comentar com vocês é que a membrana plasmática ela tem uma espessura de 5 nanômetros. Cada nanômetro é a milionésima parte do metro. Então, vocês imaginam quão fininha é a membrana plasmática. Ela é tão fina que a gente não consegue observá-la à microscopia comum, ao microscópio óptico. Então, para a gente poder enxergar a membrana plasmática, a gente precisa de observar o material ao microscópio eletrônico. E mesmo assim, vocês vão ver durante a nossa apresentação que a gente não consegue enxergar a membrana plasmática da maneira como a gente costuma vê-la representada. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem a representação da membrana plasmática do ponto de vista da sua composição molecular, né? Então, se eu perguntar para vocês, qual é a composição da membrana plasmática? Com certeza vocês vão me responder lipoproteica. Isso acho que está na ponta da língua da maior parte das pessoas, né? Mas, na verdade, a gente tem sempre na face externa da membrana oligosacarídeos, ou seja, algumas moléculas, pequenas moléculas de carboidratos, aderidas às moléculas que compõem a espessura da membrana plasmática. Então, o mais adequado seria falarmos ou respondermos que a composição é glicolipoproteica, certo? Então, vamos lá, vamos observar aqui, a gente tem a representação do mosaico fluido, né? A membrana plasmática é composta por lipídios. Esses lipídios estão representados aqui nesse modelo como essas moléculas, né, formadas por essa bolinha roxa com esses dois rabinhos aqui, né? Depois nós vamos estudar qual que é a representação, né? O que é, como que é essa molécula de lipídio. Temos aqui também algumas moléculas de colesterol inseridos, né? Aí vocês estão vendo que a maior parte das moléculas de lipídio que compõem a membrana tem essa conformação que eu acabei de falar, uma cabecinha e duas caudas, né? São os fosfolípides, né? Mas existem outros tipos de lipídios também, nós vamos comentar isso depois. Reparem que as moléculas de lipídio, elas formam uma camada dupla. Então, a gente tem uma camada cujas cabecinhas das moléculas estão voltadas para o lado externo, né, ou seja, para o meio intercelular ou extracelular, e uma segunda camada de lipídios cujas cabecinhas das moléculas estão voltadas para o citoplasma. Então, nesse nosso desenho aqui, a gente reconhece que essa parte aqui é a parte interna da célula e aqui onde está em azulzinho é o meio extracelular. Fácil de reconhecer pela presença dos oligosacarídeos, ou seja, dos carboidratos, dos glicídios, que a gente só percebe na face externa da membrana. Percebam que essas duas camadinhas de gordura, essas duas camadas de lipídio, elas são atravessadas por moléculas grandes, né, que foram desenhadas aqui como bastões. Essas moléculas são moléculas de proteínas. Então, vocês percebem, né? Vocês conseguem perceber aí que a composição da membrana é glicolipoproteica. Então, formada por glicídios, são sempre pequenas moléculas, né, oligosacarídeos ramificados, por uma bicamada lipídica, cujo principal componente são do tipo, né, fosfolípides, e por proteínas que também estão inseridas aí nessa membrana. Bom,
e se a gente falasse em termos de função, né? Quais são as funções da membrana plasmática? A primeira função, né, é a de individualizar a célula. Então, a membrana, ela faz a interface entre a célula e o meio externo. E se não houvesse a membrana plasmática delimitando a célula e, portanto, individualizando-a, não existiria a unidade celular. Então, essa é a principal função, individualizar a célula, né? Permitir que a célula exista como uma unidade. A segunda função que a gente pode comentar, e aqui tanto faz a ordem, tá? Mas a segunda que eu coloquei aqui é compartimentalizar a célula. O que significa isso? Bom, nós vamos estudar células eucariotas, e em especial células eucariotas animais, né? Existem células que não têm seu interior compartimentalizado, são as células procariotas, né, cujos representantes são as bactérias. Mas nós não vamos estudar células procariotas nessa disciplina. Vocês vão estudar essas células na microbiologia, certo? Também não vamos estudar células eucariotas vegetais. Então, mesmo que fôssemos, né, essas células, quando elas são chamadas de eucariotas, significa que no seu interior existem membranas subdividindo o espaço interno em pequenas regiões, dentro das quais funções específicas vão acontecer. Então, a gente tem membrana delimitando uma região que contém enzimas digestivas. Isso forma uma organela chamada lisossoma. Membrana delimitando uma região onde a gente encontra armazenado o material genético da célula e do indivíduo. Então, essa região a gente chama de núcleo e assim por diante, né? Então, é importante também essa função de compartimentalização para permitir que em cada organela funções específicas aconteçam. Isso é mais econômico para a célula do ponto de vista energético. Outra função importantíssima que a membrana executa é participar dos processos de comunicação e sinalização celular. Então, as células que formam o nosso corpo, elas se associam umas com as outras, às vezes fisicamente, mecanicamente, né? Interagem membrana com membrana, às vezes não, às vezes elas interagem à distância. Seja como for, a membrana plasmática, sendo a estrutura mais externa da célula, é ela que vai fazer a comunicação da célula com o corpo como um todo. Então, nessa membrana, muitas das proteínas que a gente viu no slide anterior vão funcionar como receptores de moléculas químicas que vão induzir a célula a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, né? Às vezes, essa comunicação é feita por contato membrana com membrana, e aí a gente vai precisar também da interação das proteínas de membrana, enfim, o controle do funcionamento do nosso organismo é feito por sinalização celular. E quem recebe esses sinais, né, e então passa a informação para o interior da célula é a membrana plasmática. Outra coisa importantíssima, a membrana vai mediar o transporte. Então, ela vai mediar ou ela vai selecionar aquilo que vai entrar na célula e também o que vai sair da célula em direção ao meio externo. São vários os tipos de transporte que podem ser feitos através da membrana e a gente vai ter uma aula específica só para estudar esse assunto, né? Outra coisa importante que a membrana faz é fixar a célula no seu substrato e ou nas suas vizinhas, nas suas células vizinhas, e também, através da fixação no substrato, permitir o deslocamento celular. É outra função importante da membrana. Existem células que são sésseis, ou seja, que não se deslocam. Existem células que se deslocam por um bom período de tempo de forma passiva na corrente sanguínea.
mas muitas vezes essas células migram para os tecidos conjuntivos e precisam se deslocar, né? Existem outras células também que fazem, é possível que façam deslocamento celular, né? Durante o processo de migração, de diferenciação, até mesmo no tecido nervoso, por exemplo. Outra função importante da membrana: identificar e reconhecer células, né? Então, a membrana, através dos seus componentes, né, especialmente das suas glicoproteínas, identifica a célula quanto ao tipo celular e até mesmo quanto ao indivíduo de que se trata. Como assim? Bom, se a gente pegar células diferentes de um mesmo indivíduo, então vamos imaginar que eu peguei uma célula muscular e uma célula adiposa da mesma pessoa. Essas duas membranas, elas vão ter muitas moléculas em comum, mas algumas moléculas na membrana, especialmente as proteínas, glicoproteínas, vão variar. Eu vou ter alguns receptores de membrana na célula adiposa que eu não vou encontrar na muscular e vice-versa. Estão percebendo? Então, é a membrana identificando ou diferenciando ou participando da diferenciação dos tipos celulares. E o mesmo raciocínio a gente pode fazer entre indivíduos de uma mesma espécie, por exemplo. Então, se eu pegar uma célula adiposa minha e uma célula adiposa de uma outra pessoa, elas vão ter muitas coisas em comum. A membrana delas vai ser muito parecida, mas a minha vai ter algumas glicoproteínas que só eu tenho e a da outra pessoa vai ter glicoproteínas que são específicas dela. Estão percebendo? Então, compatibilidade 100% a gente não vai encontrar. E essa diferença que existe entre as membranas possibilitam a identificação de diferentes tipos celulares e de diferentes indivíduos, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, a membrana permite o reconhecimento celular, ou seja, é justamente através dessas proteínas de identificação que algumas células conseguem reconhecer o que é próprio e o que não é próprio daquele organismo, né? Durante as nossas aulas, a gente vai desenvolver bastante essa ideia e durante os nossos encontros síncronos, né, vamos usar esse tempo para discutir e para explicar melhor para vocês e tirar as dúvidas em relação a esse ponto, que talvez seja um ponto que gere um pouco de dúvida. Bom, e então a gente já falou, né, que a membrana é formada por carboidratos, por lipídios e proteínas. E de que maneira? Alguma coisa a gente já falou. Então, aquele desenho que a gente viu representava um modelo do mosaico fluido, bem como esse aqui, ó. Nessa apresentação, eu coloquei várias fotografias do mosaico fluido, porque cada uma explora uma coisa interessante que a outra não explora, tá? Então, vamos lá. Toda membrana plasmática é formada por duas camadas de lipídio. Por que tem que ser assim? Porque a membrana, ela isola dois meios aquosos. O meio interno, que é o citosol, né, a água do citoplasma, e o meio externo, que é a solução aquosa que fica entre as células. Essa solução aquosa a gente chama de fluido intersticial. Muito bem. Essas moléculas de gordura que formam a membrana plasmática, elas têm a característica de serem anfipáticas. O que significa isso? Cada uma das moléculas tem uma extremidade polar, que tem comportamento hidrofílico. Então, essas cabecinhas, essas bolinhas roxas, representam a parte de cada uma dessas moléculas de lipídio que se combina bem com a água. E cada molécula de lipídio tem uma porção apolar, formada por cadeias de ácidos graxos que tem comportamento hidrofóbico. Então, o que acontece? Se a membrana precisa separar dois meios aquosos,
ela precisa ter 2 camadas de gordura, cada uma delas com sua porção hidrofílica voltada para fora da membrana, para que ela possa combinar bem tanto com a água do citoplasma quanto com a água do fluido intersticial. Então, toda a membrana é formada por uma bicamada lipídica. Em meio a essas moléculas de gordura, essas moléculas de lipídio, nós temos moléculas de proteínas, que estão aqui representadas por essas bolotas. E aí eu quero que vocês reparem 2 coisas. Algumas proteínas atravessam toda a espessura da membrana e outras não, atravessam só até uma determinada profundidade da membrana, certo? Toda proteína de membrana que estiver inserida na bicamada lipídica vai ser classificada como proteína integral de membrana. Então, essa é uma proteína integral, essa também, essa e essas aqui também, tá? Então, todas são proteínas integrais. Mas nós temos localizado na periferia da membrana, olha, proteínas que não se inserem na bicamada lipídica, mas que ficam presas à superfície dessa bicamada. Então, essas proteínas aqui são chamadas proteínas periféricas da membrana. E elas são muito importantes porque são elas que associam a membrana com o conteúdo interno da célula. Nós vamos desenvolver essa ideia nas próximas aulas que a gente tiver também, tá? Então, se a proteína não estiver inserida na bicamada lipídica, mas se associar à superfície da membrana, ela vai ser classificada como proteína periférica. As proteínas integrais, que são aquelas que se inserem na bicamada lipídica, que atravessam toda a espessura da membrana, são chamadas de proteínas integrais transmembrana. E elas são muito importantes porque elas fazem a comunicação do meio externo com o meio interno, de diferentes maneiras que nós vamos explorando aí ao longo dessa aula, certo? E o terceiro componente da membrana plasmática, do mosaico fluido, são os oligosacarídeos, né? Pequenas moléculas de carboidrato que estão associadas tanto aos lipídios da membrana quanto às proteínas integrais da membrana. O autor só desenhou o oligosacarídeo nessa proteína integral, mas saibam que não existe proteína integral de membrana que não seja uma glicoproteína, tá? Toda proteína, para chegar na membrana, passa por dentro do retículo endoplasmático rugoso e por dentro do Golgi, e lá elas recebem esse acréscimo de açúcar em alguns dos seus aminoácidos. Aqui então a gente tem uma outra imagem, né, do mosaico fluido, e aqui o diferencial, vocês estão vendo que até aqui é tudo igual, ó, os fosfolípides formando a bicamada lipídica, algumas moléculas de colesterol inserido nessa bicamada lipídica, as proteínas integrais transmembrana foram desenhadinhas aqui, com os oligosacarídeos na superfície. Qual é o diferencial desse slide? É que ele mostra para a gente que uma das funções das proteínas periféricas da membrana é conectar as proteínas integrais com os componentes do esqueleto celular. Então, vocês vejam aqui, ó, esses componentes fibrosos, redesenhados em amarelinho, estão representando o citoesqueleto. E se a membrana é fluida, né, ela tem natureza lipídica, para ela delimitar a célula e para ela poder dar forma à célula, para ela poder projetar um pseudópode, seja para fagocitar alguma coisa, ou seja para se deslocar no substrato, vocês concordam que precisa ter um elemento de sustentação dessa membrana? Então, o esqueleto celular sempre se fixa na face interna da membrana plasmática. Mas essa fixação ela não é direta na membrana, é uma fixação indireta.
o citoesqueleto, os componentes do citoesqueleto se fixam nas proteínas periféricas, que por sua vez se fixam às proteínas integrais da membrana. Então, essas proteínas periféricas funcionam como articuladoras aí dessa conexão, ok? Bom, aqui a gente tem outra representação do mosaico fluido. E qual que é a vantagem desse desenho? É o seguinte, eu quero que vocês observem que aqui o autor desenhou duas proteínas integrais transmembrana. Só que em uma delas, só atravessa a membrana uma única vez. Vocês estão vendo aqui? Enquanto que essa vizinha aqui, olha, ela dá várias voltas na membrana. O que acontece? Cada bolinha aqui representa um aminoácido. Vocês sabem que proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos, né? E as sequências dos aminoácidos nas proteínas variam, e é isso que faz uma proteína ser diferente da outra. Acontece que, dependendo da sequência de aminoácidos que a gente tem numa proteína, essa sequência pode conferir aos vários pedacinhos, aos vários segmentos da proteína, uma característica hidrofílica ou hidrofóbica. Então, quando a gente tem uma sequência de aminoácidos que dão àquele segmento da proteína um caráter hidrofóbico, essa proteína de membrana, esse segmento hidrofóbico vai ficar inserido aqui na membrana plasmática, na parte interna da membrana. E aqueles segmentos de aminoácidos que conferem, ou aquela sequência de aminoácidos que confere ao segmento um caráter hidrofílico, esses vão ficar voltados ou para dentro da célula ou para fora da célula. Então, a gente fala que as proteínas têm domínios hidrofóbicos, que ficam inseridos dentro da membrana, e tem domínios hidrofílicos. Domínio hidrofílico intracelular ou extracelular. Então, nesse caso, essa proteína aqui tem um único domínio hidrofóbico, por isso ela atravessou a membrana uma única vez. Já a vizinha tem 3 domínios hidrofóbicos, ou seja, em 3 lugares diferentes, a sequência de aminoácido confere uma característica hidrofóbica para aquele segmento. Então, essa proteína ela vai atravessar a membrana 3 vezes, certo? E aí a gente vai ter 2 domínios hidrofílicos extracelulares e 2 domínios hidrofílicos intracelulares. Tranquilo? E aí a quantidade de voltas que essa proteína dá na membrana varia, né? O tamanho das proteínas. As proteínas que formam a membrana plasmática são de vários tipos, cada uma tem um tamanho, cada uma tem uma característica. Outra coisa que esse slide mostra para a gente é que o autor representou aqui uma proteína periférica na superfície externa da membrana. Bom, a membrana plasmática, como a gente já comentou, ela é a estrutura que associa a célula com o meio externo. E muitas vezes a gente encontra proteínas fixando a membrana ao substrato, ao meio em que ela está inserida. Alguns autores interpretam essa proteína dita periférica aqui pelo Junqueira como proteína de matriz e não proteína de membrana, né? A gente não vai perder tempo discutindo isso aqui, né? O fato é que essas proteínas podem ser inseridas ou podem ser encontradas associadas à superfície da membrana e, na maior parte das vezes, a função delas é conectar a membrana com o meio externo, com o substrato em que a célula se encontra. Bom, aqui a gente já vê outra representação bem mais simples, né, do mosaico fluido ou da membrana plasmática. E aqui o que eu quero que vocês observem, olha. Essa é uma fotografia que foi feita no microscópio eletrônico. A gente chama de eletromicrografia. Então, aqui a gente tem um pedacinho de célula que foi ampliado mais ou menos em torno de 90.000 vezes.
Ou seja, ele foi tão ampliado que a gente conseguiu ver a membrana dessa célula como um conjunto de 3 camadinhas. Vê se dá para ver, ó. Uma faixa escura, uma clara e outra escura. A gente chama, quando a gente aumenta a membrana muito e que a gente consegue vê-la decomposta nessas 3 faixas, a gente chama isso de estrutura trilaminar da membrana plasmática. E aí já vou aproveitar e lembrar vocês o seguinte: no microscópio eletrônico, na microscopia eletrônica, tudo que é escuro, tudo que aparece escuro, a gente chama de elétron denso. Significa que são regiões mais densas que barraram uma quantidade maior de elétrons. E tudo que é mais claro, como essa faixa aqui do meio, ó, a gente chama de elétron lúcido. Significa que são regiões menos densas que deixaram passar mais elétrons e assim ativaram mais fótons na placa sensível aos elétrons, né? Aparecendo mais clarinho. Então, a proposta dessa imagem aqui é para vocês compararem o que a gente consegue ver da membrana no microscópio eletrônico, quando a gente amplia bastante a imagem, com a estrutura da membrana. Vê se vocês conseguem perceber que essa faixa escura corresponde a essa parte da bicamada lipídica, as cabecinhas das moléculas de lipídio que estão voltadas para fora da célula. Essa faixa clara corresponde à parte hidrofóbica da membrana, a região onde ficam os ácidos graxos. E essa parte, outra parte escura, corresponde a essa região aqui, ó, onde ficam as partes hidrofílicas dessa outra camadinha da membrana plasmática, camada de lipídios, né? O que acontece? Toda vez que a gente vai preparar um material para a microscopia, a gente fixa esse material para evitar que ele se deteriore. E os fixadores utilizados na microscopia eletrônica são preparados em solução aquosa e contêm metais pesados. Então você imagina, você pegou seu material, fixou. Onde você acha que esse fixador vai se combinar na membrana plasmática? Ele é uma solução aquosa. Ele vai se combinar aqui nessa região hidrofóbica? Não vai, né? Então, a gente não vai ter deposição de metais pesados aqui nessa região. No entanto, na parte hidrofílica, que corresponde à cabeça das moléculas de lipídio, que já tem uma natureza mais densa por si só, elas têm um comportamento hidrofílico. Então, esses fixadores, eles podem se associar a essa região da membrana e com seus metais pesados, eles vão, né, os fixadores vão tornar essas duas faces da membrana bem mais densa. E quando essa membrana fixada com esse tipo de fixador for atravessada por elétrons, como essa região vai ser mais densa, barra mais elétrons e aparece então mais escura na microscopia. Já essa região hidrofóbica que não reteve metais pesados, deixa passar mais elétrons quando bombardeada por eles e dessa maneira vão gerar, né, na placa que vai recepcionar esses elétrons um número maior de fótons, sendo então ou gerando então uma imagem mais clara, mais lúcida, que é essa faixa branquinha que vocês estão vendo aí. Ok? Então, aqui a gente está vendo de novo, ó, uma célula no microscópio eletrônico. Essa parte toda aqui é o interior dela, é o citoplasma. Esses filamentos cinzas que vocês veem aqui são componentes do citoesqueleto, né? E aqui vocês veem a membrana da célula. Olha, esse aumento é um aumento grande, como eu falei, cerca de 90.000 vezes, né? E com esse tipo de aumento a gente consegue ver a membrana decomposta em 3 faixas. 2 elétron densas e uma elétron lúcida no meio. A isso nós chamamos estrutura trilaminar da membrana. Esses fiapinhos que vocês estão vendo
na superfície externa da membrana, se projetando no meio extracelular, são componentes do glicocálice. Que eu não falei o que é, né? Glicocálice é o conjunto dos oligosacarídeos que ficam na face externa da membrana. Olha, aqui a gente tem outra imagem mostrando duas células vizinhas. Aqui o citoplasma de uma, citoplasma da outra. Esses filamentos aqui são os componentes do citoesqueleto de uma, citoesqueleto da outra. Lembra que eu comentei com vocês que o citoesqueleto sempre se prende na face interna da célula. Estão vendo? O citoesqueleto chegando aqui. Essas três faixas aqui são a membrana dessa célula aqui. Essas três faixas aqui são a membrana dessa outra célula aqui. O aumento aqui foi bem grande, por isso que a gente está vendo a estrutura trilaminar da membrana, com suas duas faixas elétron-densas e a faixa elétron-lúcida no centro. Todo esse espaço aqui é o espaço intercelular, ou seja, o espaço entre as duas células vizinhas. Observem que esse espaço está bem preenchido por estruturas elétron-densas, olha, que partem perpendicularmente de ambas as membranas e se encontram aqui no meio. Olha, tá vendo essa linha mais escura, esses pontinhos? É onde a molécula oriunda de uma célula, né, de uma membrana, se encontra com a molécula da membrana vizinha. Então, essas aqui são proteínas adesivas, proteínas transmembrana, que têm afinidade de ligação química entre si, né, e que estão mantendo essas duas células unidas, né, atravessando o espaço intercelular. Então, quando uma célula interage com outra, fisicamente, a gente tem proteínas de membrana se associando no meio extracelular. Muitas vezes, a gente tem uma intensidade ou uma concentração grande dessas proteínas num segmento pequeno da membrana, né? Então, essa região corresponde a uma região onde a força de coesão é bastante alta. Se a gente pudesse continuar observando essa célula aqui para um lado ou para o outro, provavelmente a gente ia chegar em alguma região onde o espaço intercelular seria menos atravessado por proteínas. Aqui até dá para perceber um pouquinho, ó. Vocês estão vendo que aqui a concentração dessas proteínas é maior do que aqui, ó, né? E se a gente continuasse andando para o lado, podia ser que elas raleassem mais ou se espaçassem mais, né? Então, às vezes, as células concentram essas proteínas adesivas em determinados segmentos da membrana para ficar firmemente aderida na célula vizinha. Bom, vamos dar uma passada aí, então, nos tipos de lipídios que a gente encontra na membrana plasmática, né? São 3 as classes de lipídios que a gente encontra formando a membrana plasmática. A maioria dos lipídios é do tipo fosfolípide. Então, vocês estão vendo o componente fosfato integrando a molécula, né? Mas, além dos fosfolípides, nós temos os lipídios do tipo esteróis, né? Que tem esses anéis aromáticos aí característicos. E temos também os glicolípides, que têm sempre carboidratos associados aí à molécula, né? Os glicolípides vocês viram lá no mosaico fluido, a molécula de gordura com aquele carboidratozinho inserido nele, né? Então lembra, glicolípide a gente vai encontrar sempre na camada da membrana que estiver voltada para o meio extracelular. Bom, aqui a gente tem uma representação aí dos fosfolípides, né? Então, eles têm aquela cabecinha mais densa e as duas caudas, né? Normalmente, cada cauda aqui é uma cadeia de ácido graxo, tá vendo? Normalmente, uma das cadeias é saturada e a outra é insaturada, né? Na cabeça da molécula de fosfolípide, a gente sempre encontra um glicerol, um fosfato e um radical colina, né? E aí aqui a gente tem uma listinha dos principais fosfolípides que a gente encontra nas membranas plasmáticas.
Então, a fosfatidilcolina é das mais abundantes. Além delas, a gente tem a fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, a esfingomielina e o fosfatidilinositol. Então, geralmente, todas as membranas têm todos esses tipos de fosfolípides e, dependendo da célula, a gente vai ter predominância de um ou de outro, né? Mas, de maneira geral, a fosfatidilcolina é o fosfolípide mais abundante. Aqui a gente tem, então, uma explicação, né, do porquê que a membrana plasmática tem que ter essas duas camadas de gordura, de moléculas de lipídio, né? Como a gente já explicou, a membrana, ela delimita a célula e ela divide dois meios aquosos, o meio externo, que tem o fluido intersticial, e o meio interno, que tem o citosol, né, o citoplasma. Então, se ela não fosse composta por essas duas bicamadas, né, ela se enrolaria nela mesma. Se fosse uma camadinha só, a parte hidrofóbica em contato ou com o citoplasma ou com o fluido intersticial ia fazer com que essa camada se enrolasse em torno de si mesma para fugir da água, né? Ela sendo formada por duas camadas de fosfolípides, olha o que acontece. Ela consegue ficar esticadinha aí, separando os dois meios, mas essas faces aqui, olha, essas superfícies em contato com a água forçam a membrana a se dobrar, tá vendo? Para que essa face encontre com essa aqui de trás, que essa encontre com essa daqui, de modo que a parte hidrofóbica não fique exposta à água. Então, a membrana fica toda fechadinha, delimitando a célula. Outra característica da membrana, né, é que ela é fluida. Vocês viram o nome do modelo da membrana? É modelo do mosaico fluido. Isso significa o quê? Significa que as moléculas que compõem a membrana, elas não estão fixas na mesma posição. Elas podem se movimentar ao longo da membrana. E aqui nesse desenho, né, o Albert ele mostra alguns tipos de movimentação dos lipídios, mas as proteínas também podem fazer esses movimentos. Então a gente tem aqui um movimento de rotação. A molécula não sai do lugar, mas ela gira em torno do próprio eixo. Aqui a gente tem a difusão lateral, quer dizer, a molécula vai sair do lugar, ela vai permanecer na mesma camada da bicamada lipídica, mas ela vai se deslocar lateralmente. E aqui a gente tem a representação do movimento flip-flop, que é quando a molécula sai de uma camada e vai para outra camada e depois volta para a camada anterior e fica então mudando de posição na bicamada lipídica. Como a gente viu, né, os fosfolípides não são as únicas moléculas de gordura que a gente tem na membrana. Toda membrana tem um componente maior ou menor de colesterol inserido aí entre as moléculas de ácidos graxos dos fosfolípides, né? E o que vocês têm que guardar é que quanto maior a quantidade de colesterol numa membrana plasmática, menor é a sua fluidez, ou seja, menor a capacidade de movimentação que as moléculas terão nessa membrana. Outra característica importante que a gente tem que ter em mente, vocês viram que existem vários tipos de moléculas de gordura. Então, a gente tem os glicolípides, que estão representados aqui com essas bolinhas azuis, esses hexágonos azuis, né? Reparem, os glicolípides, eles estão sempre na camada lipídica que está voltada para o meio extracelular. Nós temos as moléculas de colesterol, que estão representadas em cinza, em ambas as camadas da bicamada, e todos os demais são representantes de fosfolípides. Como eu falei, é o tipo de gordura mais abundante na membrana. Então, a de cabeça vermelhinha representa a fosfatidilcolina, a marronzinha a esfingomielina, a verde clarinha a fosfatidilserina e por aí vai, né? Reparem que o fosfatidilinositol, que é esse que está com a cabecinha verde escura,
ele é sempre encontrado na camada que está voltada para o citoplasma, para o citosol. Por quê? Porque vocês vão aprender numa aula mais para frente, quando a gente falar de comunicação e sinalização celular, que esse fosfolípide ele é importante na sinalização celular. Dependendo de como a molécula, como a membrana é ativada, ele libera no citoplasma parte da sua cabecinha e esse pedacinho que é liberado funciona como um ativador ou inativador de determinados comportamentos celulares, né? Então, nós vamos estudar isso num momento apropriado. Mas reparem, então, que não existe simetria na membrana plasmática. Olha, né? Não tem, de qualquer jeito que você divida essa membrana aqui, você não vai conseguir duas metades iguais, porque as moléculas são diferentes e se espalham formando um mosaico. Beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das proteínas de membrana. A gente já viu que existem proteínas integrais, proteínas periféricas. Nesse slide, vocês estão vendo apenas representação de proteínas integrais transmembrana, que são aquelas que atravessam toda a espessura da célula, né? Elas são muito importantes porque elas desempenham várias funções. Então, veja bem, essas aqui, ó, elas estão se associando, vocês têm mais de uma proteína aqui, se associando para formar canais iônicos. Canais que vão transportar íons e pequenas moléculas, íons e sais, né, pequenas moléculas, ou de fora para dentro da célula ou de dentro para fora. Então, são proteínas que vão participar do transporte através da membrana, né? Outras proteínas, como a gente viu, elas se prendem do lado de dentro da célula ao citoesqueleto e do lado de fora da célula a proteínas da matriz extracelular, de forma que elas funcionam como proteínas de ancoragem, de fixação. Essas mesmas proteínas de ancoragem ou de fixação, elas são importantes também no deslocamento, na locomoção celular. Vamos estudar isso mais adiante também. Outra função importante dessas proteínas transmembrana é recepcionar moléculas que funcionem como sinais indutores, ou de a célula passar a produzir alguma coisa que ela não estava produzindo, ou parar de produzir, ou às vezes induzir a célula a contrair, se ela for uma célula contrátil, ou induzir a célula a conduzir um estímulo elétrico, como por exemplo nos neurônios, enfim, ou estimular a célula a se dividir. Então, essas proteínas transmembranas, elas podem interagir, que funcionam como receptores, né? Elas podem interagir com sinais químicos ou moléculas químicas que chegam até elas e, através do seu domínio intracelular, desencadear uma cascata de reação que vai fazer a célula se comportar de uma ou de outra maneira, ou secretando, ou parando de secretar, ou se dividindo, ou entrando em apoptose, ou contraindo, enfim, seja lá o que for, né? E uma outra função que essas proteínas transmembrana têm é funcionar como enzimas, né? Quando ativadas, elas podem transformar algum substrato X, alguma molécula X que estivesse já pronta no citoplasma, em outro composto, um composto Y, que vai então se difundir pela célula e executar alguma função interna. Então, essas proteínas integrais transmembranas são muito importantes, porque como elas atravessam toda a espessura da membrana, elas conseguem comunicar de várias maneiras diferentes o meio externo com o meio interno. Bom, da mesma forma, né, que a gente viu naquele modelo da bicamada lipídica, mostrando que as moléculas de lipídio se deslocam pela membrana, a membrana é fluida para as proteínas também. Então vejam aqui esse experimento. Isso aqui é um desenho que representa um experimento que foi feito há muitos anos atrás para comprovar a fluidez da membrana. Eles pegaram duas células,
uma delas com as proteínas marcadas com fluorótropo e fundiram essas duas células. E ficaram observando no microscópio para ver o que ia acontecer. Perceberam que depois de um certo tempo, as proteínas marcadas com fluorótropo de uma das células fusionadas se difundiram, se dispersaram pela membrana da outra célula, né? E se espalharam então por toda a extensão da membrana fundida. Então foi um experimento que comprovou a fluidez da membrana também para as proteínas. E essa fluidez, ela é importante em que sentido? Em vários sentidos. Por exemplo, se a membrana é fluida e se as proteínas podem se movimentar ao longo da superfície da membrana, a célula pode agregar ou concentrar as proteínas num determinado segmento de acordo com o interesse dela. Por exemplo, essa célula B, ela tem interesse em se fixar fortemente a esse conteúdo amarelinho aqui, ó, que é algum componente extracelular. O que ela faz? Ela pega aquelas proteínas de ligação que têm afinidade com esse componente extracelular e concentra elas todas nesse pedacinho aqui, ó. E aí ela vai ficar fortemente aderida a esse substratozinho aqui, né? Se uma célula quer ligar com a célula vizinha, quer ficar presa na célula vizinha, o que ela faz? Ela pega as proteínas que estão espalhadas na membrana dela, que tem afinidade de ligação com proteínas da célula vizinha, e concentra naquele segmento de membrana que está próximo à vizinha. De que adiantaria essas proteínas aqui, ó, se elas não têm aonde se agarrar? Tá dando para entender? Aqui é a mesma coisa. Vamos imaginar que essas proteínas funcionem como receptores de moléculas e que aqui a gente tenha bastante concentração de uma determinada molécula que interessa para a célula. O que ela faz? Concentra os receptores nessa região e depois, aí as moléculas vão ligar aqui nessa proteína, na superfície da proteína. Depois ela invagina a membrana, forma uma vesícula, empacota todo aquele conteúdo que grudou aqui e leva para o seu interior, né? E então vocês estão vendo aqui, ó, que esses diferentes tipos de proteínas podem ser concentrados em diferentes regiões e numa mesma célula, olha o que a gente vê. Essas proteínas verdinhas aqui, ó, elas são receptores de moléculas. Vamos imaginar que essa célula é uma célula epitelial que reveste o intestino e que aqui é a luz do intestino onde o alimento passa. Vamos imaginar que essas proteínas azuis são proteínas de ancoragem que fixam a célula intestinal nas vizinhas e no substrato. Então, o que a célula faz? Ela pega todas as moléculas que funcionam como receptores e coloca na membrana que está voltada para a luz do intestino, que é onde o alimento vai passar. Esses receptores aqui, ó, não iam adiantar de nada, né? Da mesma forma que essas proteínas adesivas não iam adiantar de nada voltadas para a luz do intestino, porque elas não iam ter aonde se ancorar. Elas têm onde se ancorar aqui, ó, na membrana que está voltada para a célula vizinha, na membrana que está voltada para outra célula e na membrana que está voltada para a matriz, né? Para o substrato, certinho? Então, essa fluidez é importante no estabelecimento de domínios nas diferentes faces celulares. Então, esse aqui é um domínio da célula que funciona como receptor de moléculas para a absorção de nutrientes, e esses são domínios de ligação célula com célula e de ligação célula com matriz. Perceberam? Aqui está mostrando basicamente a mesma coisa daquele slide anterior, né? Então, aqui, ó, as proteínas do tipo A, que são proteínas de recepção, as proteínas de adesão célula com célula ficam aqui, ó, na membrana lateral, e as proteínas de adesão da célula com o substrato, que no caso aqui é a lâmina basal, vão ficar na parte basal da membrana celular. Bom, falamos dos lipídios, falamos das proteínas, mas lembrem-se que também existe um terceiro componente, que são os carboidratos, né?
Os carboidratos que participam da formação da membrana são carboidratos de cadeia curta, são oligosacarídeos, e de cadeia ramificada, né? Então, como a gente viu, eles podem estar associados tanto às moléculas de lipídios quanto às moléculas de proteína na membrana plasmática. Então, essas moléculas azuisinhas que vocês estão vendo aqui, ó, né, essas cadeias azuisinhas representam os oligosacarídeos, que se associam tanto aos lípides quanto às proteínas de membrana. Quando a gente se refere ao conjunto de oligosacarídeos, né, expostos na superfície externa da membrana, a gente chama esse conjunto de glicocálice. Então, aqui vocês estão vendo uma fotografia feita no microscópio eletrônico. Vamos interpretar essa foto primeiro. Bom, a gente está vendo só um pedacinho de uma célula, né? Aliás, um pedacinho de duas células. Vocês estão vendo aqui esse espaço branquinho, ó? Esse espaço é o espaço intercelular. Repara que aqui, ó, essa linha pretinha é a membrana da célula, né? Ah, por que vocês estão vendo só, então, a membrana aqui como uma linha eletrondensa e não como aquelas 3 faixas que a gente viu anteriormente? Porque aqui o aumento é muito menor. Lá o aumento da foto tinha cerca de 90.000 vezes e aqui o aumento é cerca de 18.000 vezes, 20.000 vezes, tá? Então aqui a membrana ela é vista apenas como uma linha única eletrondensa. Então isso é a membrana plasmática. Repara que essa membrana, ao invés de estar toda retinha aqui, ó, ela se projeta para fora da célula, formando essas estruturas que parecem dedos, estão vendo? São as microvilosidades, né? Então, e lembra que eu falei que a membrana tem que estar sempre sustentada pelo esqueleto? Esses filamentos cinzas que vocês veem aqui, ó, dentro das microvilosidades, são microfilamentos de actina, ou seja, componentes do citoesqueleto que se associam à face interna da membrana para manter essas projeções digitiformes da membrana que a gente chama de microvilosidades. Então, reparem que aqui, ó, a membrana de uma célula fundiu com a membrana da célula vizinha. Isso chama zônula de oclusão e é uma estrutura muito importante para isolar o meio externo do meio interno. Então, vocês estão vendo aqui um pedacinho de uma célula e aqui um pedaço da célula vizinha, né? Outra coisa que vocês vão reparar é o seguinte, ó, isso aqui são mitocôndrias, que tem uma mitocôndria, que tem outra, ou seja, vocês estão vendo mitocôndrias, retículo endoplasmático, liso e rugoso aqui, ó, tá? Essas bolinhas pretinhas são ribossomas, né? Então, reparem que sempre na parte mais periférica da célula, olha, nessa região aqui, a gente não encontra organela, a gente só encontra citoesqueleto. Na parte mais interna, além das organelas, a gente não está enxergando direito, mas tem componente de citoesqueleto passando entre uma e outra organela aqui, tá? Bom, mas não é nada disso que eu quero mostrar para vocês, né? Eu estou só explorando a fotografia. Então, a gente está vendo duas células vizinhas, né? Estamos observando a membrana plasmática sustentada pelos componentes do citoesqueleto. E do lado de fora da membrana, vocês estão vendo um monte de risquinhos eletrondensos, ramificados, estão vendo? Isso é o glicocálice dessa célula que a gente está vendo aqui. Ou seja, é o conjunto dos carboidratos, é o conjunto dos oligosacarídeos que estão presos à face externa da membrana plasmática dessa célula. Só de curiosidade aí, essas células que a gente está vendo são células do intestino, células que fazem absorção. Por isso, essa grande quantidade de microvilosidades. Bom, e qual é a função do glicocálice? Qual a importância do glicocálice? Várias. Basicamente, tudo que a gente pode atribuir de função para a membrana, a gente pode
quase tudo, né, a gente pode atribuir para o glicocálice. Então, olha, esses oligosacarídeos do glicocálice, eles contribuem para a recepção de moléculas. Por isso que vocês viram na imagem anterior aquela quantidade enorme de oligosacarídeos, né? Aquele glicocálice denso. A célula precisa se ligar às moléculas que estão passando no intestino para poder fazer a absorção, né? Então, eles contribuem para o transporte através da membrana, contribuem para a identificação das células, eu vou dar um exemplo disso aqui no próximo slide, para o reconhecimento celular, para a adesão celular, locomoção celular, inibição por contato. Inibição por contato é a propriedade que as células epiteliais têm de parar de se dividir quando elas interagem uma com a outra. Então, essa interação ela é feita através das glicoproteínas de membrana e ela se reflete no citoesqueleto até o núcleo, induzindo então a que a célula pare de se reproduzir. Por exemplo, quando um epitélio está se regenerando, né? Quando uma célula da borda da lesão funde com a célula da borda oposta, essas células param de se dividir porque a regeneração já finalizou, já terminou, né? Outra função importante do glicocálice é que ele vai determinar uma certa carga eletroquímica na superfície das células, funcionando como agora eu agarrei aqui, né? Funcionando como moléculas que vão atrair ou repelir determinados íons, dependendo da carga elétrica resultante. Então, se a carga elétrica resultante for positiva, vai ajudar na atração de ânions. Se for negativa, na atração de cátions, né? Então, tudo isso aqui é função que pode ser atribuída ao glicocálice. Mas aqui, olha, eu coloquei duas funções que eu já vi em determinados livros que não tem nada a ver. Ação enzimática. Olha, ação enzimática, quem tem são proteínas. Então, as glicoproteínas de membrana, ok, elas podem ter ação enzimática, mas o glicocálice em si não tem, tá? Outra função que a gente vê muito por aí é falar que o glicocálice tem função de proteção das células. E eu não concordo muito com isso não, porque quando você pensa em proteção, você pensa em alguma coisa que impede que algo não produtivo ou não muito bom aconteça para aquela célula, né? E todas as células têm glicocálice. E todas as células podem ser infectadas por micro-organismos, podem sofrer lesões na sua superfície. Então, essa proteção, ela não se aplica em todos os sentidos, tá? Então, é melhor a gente não pensar muito em termos de proteção, não. Bom, e como eu falei para vocês, né, ele pode contribuir para a identificação celular. Um exemplo são as glicoproteínas do grupo sanguíneo ABO. Então, essas glicoproteínas, elas têm, né, oligosacarídeos associados a si, né? E para cada tipo sanguíneo, o que vai variar, ó, perceba que a estrutura da molécula ela é igualzinha até aqui, ó. Tanto as proteínas do tipo B, quanto as do tipo A, quanto as do tipo O, são idênticas. A diferença é que as proteínas do tipo O terminam com o oligosacarídeo nessa ramificação aqui de fucose com galactose. Já nas do tipo A, quando, né, além desse resíduozinho fucose e galactose, é acrescentado ainda um último sacarídeo, que é a N-acetilgalactosamina. E nas proteínas do tipo B,
a essa ramificação aqui, fucose e galactose, é acrescentado mais um açúcar, que é uma galactose. Então, olha, um único resíduo de açúcar vai diferenciar as células sanguíneas das pessoas em 3, ou melhor, em 4 grupos diferentes: o grupo O, o grupo A, o grupo B e aquelas que têm a proteína A e a proteína B, né? O grupo AB. E isso, só essa única variaçãozinha aqui, ó, no oligosacarídeo que forma o glicocálice dessas células, vai determinar a compatibilidade ou a incompatibilidade do ponto de vista de transfusão sanguínea, né? Então, vocês estão percebendo que é um exemplo do glicocálice funcionando como identificador celular. Quando vocês estiverem estudando o capítulo de membrana plasmática em qualquer livro, vocês vão ver que o autor fala muito na membrana das hemácias. Por quê? Porque as hemácias, elas são modelo para o estudo de membrana plasmática, uma vez que o único tipo de membrana que elas têm é justamente a plasmática, já que elas não têm nem núcleo e nem organelas. Então, nessa parte dos capítulos, vocês vão ler lá nomes de proteínas que são específicas da membrana das hemácias, tá? Não precisa ficar preocupando em decorar essas proteínas, não. Leiam, entendam o que o autor está querendo dizer, né? Ele vai falar que essas proteínas, elas são ligadas ao citoesqueleto através de proteínas periféricas, que são proteínas de ancoragem, e que é graças a essa articulação entre a proteína de membrana e o citoesqueleto que a hemácia consegue manter essa forma bicôncava que ela tem, que é tão útil para permitir aí a troca gasosa da hemoglobina com o plasma, né? E com os tecidos. Então, pessoal, é isso. Eu coloquei esse slide aqui só para mostrar para vocês, né? Para comentar que as hemácias são um modelo de estudo de membrana plasmática em função de serem células anucleadas e sem organelas. Certinho? E outra coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: existe nas células um fluxo de membrana. Então, as células, vocês lembram daquele processo de fagocitose e pinocitose? Né? Então, no processo de endocitose, segmentos de membrana plasmático são interiorizados, levados para o endossoma, né? Para que o conteúdo englobado possa ser distribuído. Às vezes, aquele pedacinho de membrana que fundiu com o endossoma forma uma vesícula que vai para o retículo endoplasmático ou vai para o aparelho de Golgi, e do retículo e do Golgi formam-se vesículas que podem ficar no citoplasma como lisossomas, ou às vezes são vesículas de exocitose que vão se fundir à membrana plasmática, liberando o conteúdo interno. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe um fluxo de membrana nas células, né? E o interessante é que a face citosólica da membrana, ela é sempre mantida, estão vendo? Ó? Tá? A membrana, ao formar vesículas e ao se fundir com a superfície celular ou vice-versa, ela mantém essa polaridade, ok? Então, a face citosólica, ela é sempre mantida. Isso vai ser importante tanto para a sustentação das organelas e da vesícula, quanto para o trânsito, para a interação da membrana com o citoesqueleto e seu transporte de um lado para o outro. Bom, essa era uma aula introdutória, eu acho que a gente conseguiu dar uma visão geral aí da composição da membrana, da sua organização, das funções que tanto a membrana quanto seus componentes desempenham. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar o estudo da membrana em diferentes pontos de vista.
Eu deixo aqui com vocês, né, as referências bibliográficas. Então, sempre que possível, usem o maior número de referências possível para complementar o estudo de vocês. E nós, então, nos vemos na nossa próxima aula de membrana.